A professora do meu filho perguntou: por que sua criança sabe um idioma que foi declarado extinto pela CIA em 1987? A senhora Patton estava parada na porta da sala de aula dela segurando um tablet, mostrando um vídeo do meu filho de 7 anos falando palavras que não reconheci. O sol da tarde cortava pelas janelas atrás dela, fazendo o cabelo grisalho parecer quase branco. Eu tinha vindo para uma conferência rotineira entre pais e professora, esperando discutir as notas de matemática de Oliver, ou a tendência dele de sonhar acordado durante o horário de leitura. Em vez disso, ela estava me mostrando filmagens do meu filho falando fluentemente no que soava como uma mistura de cliques, mudanças tonais e sons guturais que pareciam impossíveis para a boca de uma criança produzir. Não entendo, disse, assistindo Oliver na tela. Ele estava sentado na carteira durante o tempo livre, sussurrando para si mesmo enquanto desenhava. Os sons saindo da boca dele eram deliberados e estruturados. Isso não era nonsense. Isso era um idioma. A mão da senhora Pitton estava tremendo ligeiramente enquanto segurava o tablet. Tenho doutorado em linguística. Passei 6 anos estudando idiomas ameaçados antes de me tornar professora. O que seu filho está falando é Koresh. É um idioma de um pequeno grupo étnico na região do Cáucaso que foi documentado por linguistas soviéticos nos anos 70. Em 1987, o Banco de Dados de Preservação Cultural da CIA declarou extinto. O último falante conhecido morreu em 1986. Há talvez 3 pessoas no mundo que poderiam até reconhecer o que estou ouvindo. E eu sou uma delas. O corredor de repente pareceu estreito demais. Outros pais estavam passando por nós em direção às próprias conferências, conversando sobre projetos de feira de ciências e viagens de campo futuras. Preocupações normais, vidas normais. Olhei para o vídeo de novo. Os lábios de Oliver se moviam com a precisão de alguém que falou este idioma por anos, não uma criança que nunca tinha saído de Maryland suburbana. Talvez ele tenha ouvido em algum lugar, um documentário ou um videogame. A senhora Patton balançou a cabeça. Senhora Reeves, não há documentários. Não há gravações disponíveis ao público. A única documentação existente de Koresh está trancada em arquivos classificados. Os linguistas soviéticos que o estudaram foram todos mortos durante os conflitos nos anos 90. A pesquisa deles foi apreendida por agências de inteligência e enterrada. Quando digo extinto, quero dizer sistematicamente apagado. As pessoas que o falavam foram etnicamente limpas. As vilas foram queimadas. A CIA declarou extinto não porque o último falante morreu naturalmente, mas porque queriam que o mundo esquecesse que alguma vez existiu. Senti minha bolsa escorregar do ombro e peguei reflexivamente. Por que a CIA quereria apagar um idioma? Ela olhou pelo corredor antes de responder, a voz caindo para mal acima de um sussurro. Porque o povo Koresh testemunhou algo durante o colapso soviético que interesses poderosos não queriam documentado. As histórias orais deles continham informação sobre programas de armas, valas comuns e crimes de guerra que teriam implicado oficiais tanto dos exércitos IWA quanto russos. Apagar o idioma significava apagar o testemunho. Sem falantes, sem testemunhas, sem responsabilização. Minha garganta ficou apertada. Você está dizendo que meu filho de 7 anos de alguma forma sabe um idioma que foi deliberadamente destruído por agências de inteligência. Isso é impossível. A senhora Pitton puxou outro vídeo. Este é de 3 dias atrás. Oliver estava no parquinho durante o recreio, sentado sozinho debaixo de uma árvore. Ele estava segurando uma pedra lisa cinza e falando com ela no mesmo idioma impossível. A expressão dele era séria, quase reverente, como se a pedra pudesse entendê-lo. Estive documentando isso por 2 semanas. Ele fala quando acha que ninguém está ouvindo. Ele fala com objetos, consigo mesmo, com o ar. E não são fragmentos ou frases quebradas. É fluente em nível nativo. A gramática é perfeita. Os padrões tonais são exatos. Senhora Reeves, preciso saber onde ele aprendeu isso porque se ele foi exposto a materiais que não deveriam existir, pode haver implicações sérias. Eu queria rir. Queria dizer que ela estava enganada, que meu filho estava só fazendo barulhos, que tudo isso era um mal-entendido. Mas tinha visto os vídeos, tinha ouvido a complexidade, e em algum lugar no fundo da minha mente, uma memória estava surgindo. O escritório do meu pai. O único cômodo na casa dele que nunca fui permitida entrar quando criança. As gravações que ele tocava tarde da noite quando achava que todos estavam dormindo. Meu pai, que morreu 6 meses atrás e deixou um baú trancado para Oliver no testamento. A viagem para casa foi um borrão. Liguei para meu marido do carro e disse que precisávamos conversar no momento que eu chegasse. Dennis estava na garagem quando estacionei, organizando o equipamento de pesca para uma viagem que tinha planejado para o mês seguinte. A vida normal continuando em ignorância abençoada enquanto meu mundo inclinava de lado. O que houve? Ele perguntou vendo meu rosto. Contei tudo. A revelação da professora, o idioma extinto, a classificação da CIA. Ele ouviu com confusão crescente, então balançou a cabeça. Amor, ela provavelmente está exagerando. Talvez Oliver tenha aprendido algum idioma inventado de um vídeo do YouTube. Crianças fazem isso. Lembra quando ele tentou ensinar Klingon para si mesmo? Eu queria acreditar nele, mas as credenciais da senhora Pitton e o medo dela tinham sido genuínos demais. Precisamos olhar o que meu pai deixou para Oliver. O baú. A expressão de Dennis mudou. O baú do seu pai? O que você disse que não devíamos abrir porque parecia violar a privacidade dele? Eu já estava indo em direção ao porão onde tínhamos guardado 6 meses atrás. O baú era militar.
Metal verde escuro com uma fechadura de combinação que nunca tinha tentado abrir. As instruções do meu pai tinham sido específicas no testamento. Para Oliver apenas. Para ser aberto quando ele perguntar sobre as gravações. Na época, tinha pensado que era só meu pai sendo enigmático. Ele sempre foi secreto sobre o trabalho como tradutor para várias agências governamentais. Agora, aquelas palavras pareciam ominosas. Dennis me seguiu pelas escadas do porão. Que gravações? Seu pai nunca mencionou gravações para mim. Ele tinha mencionado para mim exatamente uma vez quando eu tinha 16 anos. Tinha encontrado ele chorando no escritório tarde da noite, uma garrafa de uísque vazia na mesa e vozes estrangeiras tocando de alto-falantes que não conseguia ver. Quando perguntei o que estava ouvindo, ele tinha me olhado com olhos que não reconheci e disse: as vozes de pessoas que não existem mais, pessoas que não pude salvar. Tinha saído de lá e nunca perguntei de novo. Agora me perguntava se aquelas vozes estavam falando Koresh. O baú estava no canto atrás de caixas de decorações de Natal. Tinha evitado por meses, dizendo a mim mesma que estava respeitando os desejos do meu pai. Mas, sinceramente, tinha tido medo do que poderia encontrar. A morte do meu pai tinha sido repentina. Um derrame aos 72 enquanto trabalhava no escritório. Os paramédicos disseram que estava morto por horas antes da minha mãe encontrá-lo. O computador dele estava rodando, fones de ouvido ainda na cabeça, tocando algo que ela não conseguiu identificar. Ela tinha desligado sem ouvir. Dennis me ajudou a arrastar o baú para a luz. Você sabe a combinação? Balancei a cabeça, mas quando olhei para a fechadura, a memória muscular assumiu. Meus dedos se moveram para números antes da minha mente consciente alcançar. 3, 4, 8, 7. O mês de nascimento do meu pai, meu aniversário e o ano em que nasci, seu primeiro filho. O baú clicou aberto. Dentro havia coisas que não faziam sentido juntas. Gravadores de áudio digitais, dúzias deles, todos rotulados com datas e códigos. Fotografias de pessoas que não reconheci, na maioria homens e mulheres mais velhos com rostos marcados, usando roupas tradicionais que não conseguia identificar. Mapas marcados com coordenadas e notas na caligrafia do meu pai. E no fundo, uma carta com meu nome num envelope que nunca foi selado. Dennis pegou um dos gravadores. No que diabos seu pai estava metido? Abri a carta. A caligrafia do meu pai estava mais trêmula que me lembrava, sugerindo que tinha escrito isto perto do fim da vida. Evelyn, se você está lendo isto, estou morto. E Oliver começou a falar Koresh. Eu sabia que este dia viria. Estive tocando as gravações para ele desde que era bebê. Quando você o trazia para visitar, quando me deixava com ele para cuidar nos fins de semana, eu tocava enquanto ele dormia. Cérebros de crianças absorvem idiomas diferentemente que adultos. Quando ele tiver 7 ou 8 anos, será fluente sem saber conscientemente por quê. Sinto muito por fazer isso sem seu consentimento, mas não tive escolha. O povo Koresh não foi extinto em 1987. 73 deles sobreviveram aos expurgos. Eu os ajudei a esconder. Fiz parte de uma operação da CIA que deveria extrair e eliminar os falantes restantes para preveni-los de testemunhar sobre o que testemunharam. Em vez disso, me virei. Tirei eles. Dei identidades novas. Passei 30 anos protegendo eles das pessoas que os querem mortos. As gravações neste baú são as histórias orais deles. Evidência de atrocidades que pessoas poderosas precisam manter enterradas. Oliver falando Koresh faz dele um repositório vivo de um idioma que o mundo pensa estar extinto. Quando as pessoas erradas descobrirem, virão atrás dele. Minhas mãos estavam dormentes. Li a carta 2 vezes, depois 3, esperando que as palavras se rearranjassem em algo que fizesse sentido. Dennis estava me encarando com uma expressão presa entre descrença e horror. Isso é insano. Seu pai era tradutor, trabalhava de casa, não dirigia operações secretas. Peguei um dos gravadores e apertei play. A voz de uma mulher encheu o porão, falando no mesmo idioma que tinha ouvido Oliver usar. O ritmo, os cliques, as variações tonais. Era inconfundivelmente Koresh. Então a voz mudou para inglês com sotaque. Meu nome é Tamara Kovalova. Tenho 63 anos. Sou a última da minha família. Em 1985, soldados vieram à nossa vila. Disseram que éramos espiões, porque podíamos falar o idioma antigo. Porque nossos avós tinham escrito o que viram durante a guerra. Disseram que nosso conhecimento era perigoso. Mataram todos. Assisti meus filhos morrerem. Teriam me matado. Mas um homem veio. Um homem americano que falava nosso idioma mal, mas com gentileza. Disse que podia salvar alguns de nós se concordássemos em nunca falar nosso idioma de novo. Nunca contar nossas histórias. Disse que estava traindo seu país para nos salvar. Aquele homem era Robert Reeves, o nome do meu pai na voz de uma mulher morta. Larguei o gravador. Dennis pegou antes de bater no chão. Ele desligou e colocou gentilmente. Evelyn, precisamos ligar para alguém. A polícia ou o FBI ou... Não sei, mas não podemos só sentar nisto. Balancei a cabeça já puxando meu telefone. A carta do meu pai diz, quando as pessoas erradas descobrirem. Isso significa que não sabem ainda. Mas a senhora Patton sabe. Ela reconheceu o idioma. Tem vídeos de Oliver falando. Se ela contar para alguém, ou se já contou para alguém, estamos em perigo. Minha ligação para a senhora Patton foi para o correio de voz. Deixei mensagem pedindo que me ligasse imediatamente, que precisávamos discutir a situação de Oliver privativamente. Então liguei para a escola diretamente. A secretária me disse que a senhora Patton tinha saído cedo, dizendo que tinha uma emergência familiar. Ela tinha levado os pertences pessoais e não voltaria até segunda. Eram 3 dias de distância. Senti água gelada nas veias. A senhora Patton tinha reconhecido um idioma extinto.
documentado por 2 semanas. E então, de repente, saiu com todos os pertences horas depois de me mostrar a evidência. Ou ela estava assustada, ou estava reportando para alguém. Dennis agarrou meu braço. Precisamos tirar Oliver da escola agora mesmo. Dirigimos de volta para a escola primária em tempo recorde. Oliver estava no programa pós-escola brincando com blocos no ginásio com 20 outras crianças. Ele olhou para cima quando nos viu e sorriu, completamente alheio ao perigo circulando em volta dele. Mãe, posso te mostrar o que construí? Forcei um sorriso. No carro, querido. Vamos para casa cedo hoje. A supervisora do programa pós-escola pareceu confusa, mas assinou a saída de Oliver sem questionar. Enquanto caminhávamos para o estacionamento, notei um sedã preto estacionado do outro lado da rua, com 2 homens dentro. Eles estavam observando a entrada da escola, observando nós. Dennis os viu também. Entrem no carro. Agora. Colocamos Oliver no cinto e saímos rapidamente. O sedã nos seguiu. Nem era sutil. Ficaram 2 carros atrás, combinando nossa velocidade exatamente. Dennis fez uma curva à direita aleatória. Eles seguiram. Ele fez outra curva, depois outra, tentando perdê-los no labirinto suburbano do nosso bairro. Eles ficaram conosco. Pai, por que estamos indo por este caminho? Oliver perguntou do banco de trás. Não é assim que vamos para casa. Virei para encará-lo, mantendo a voz calma. Oliver, preciso te perguntar algo importante. O idioma que você tem falado na escola, o com os sons de clique. Onde você aprendeu? Ele pareceu confuso. Que idioma? Não falo outro idioma. Meu coração afundou. Ele nem sabia o que estava fazendo. A senhora Piton tinha estado certa. Ele tinha absorvido Koresh tão jovem através das gravações do meu pai, que se tornou parte do repertório linguístico inconsciente dele. Ele estava alternando códigos sem perceber. O cérebro dele acessando um banco de dados de idioma que não sabia que possuía. Dennis estava dirigindo mais rápido agora, indo em direção à rodovia. Precisamos ir para algum lugar público. A delegacia de polícia. Concordei, puxando meu telefone para ligar para o 911. Antes que pudesse discar, o telefone tocou. Número desconhecido. Contra todo instinto, atendi. Senhora Reeves, meu nome é Colton Thorne. Estou com uma divisão de segurança privada contratada pelo governo federal. Estivemos monitorando comunicações relacionadas a protocolos de idiomas extintos. Seu filho foi sinalizado quando a professora dele executou análise de áudio através de um banco de dados acadêmico que notifica nossos sistemas. Precisamos trazê-la para uma conversa. Desliguei imediatamente. Dennis me olhou pelo retrovisor. O quê? Antes que pudesse responder, o sedã atrás de nós acelerou, puxando ao nosso lado num sinal vermelho. A janela do passageiro desceu. O homem dentro segurou um distintivo que parecia oficial, fazendo o sinal para pararmos. Não pare, disse. Passe no sinal. Dennis hesitou por meio segundo, então pisou fundo. Passamos pela interseção, buzinas soando ao nosso redor. O sedã seguiu, agora abertamente nos perseguindo. Mãe, o que está acontecendo? A voz de Oliver estava assustada agora. Virei para ele, tentando projetar uma calma que não sentia. Está tudo bem, querido. Estamos só brincando de um jogo com aqueles homens atrás de nós. Meu telefone tocou de novo. Mesmo número desconhecido. Atendi, colocando no viva-voz para que Dennis pudesse ouvir. A voz de Colton Thorne estava calma, quase entediada. Fugir não tem sentido. Temos sua placa. Sabemos onde você mora. Sabemos onde seu marido trabalha. Podemos fazer isto muito fácil ou muito difícil. Tudo o que queremos é entender como seu filho aprendeu Koresh e garantir que esse conhecimento não se espalhe. Pare, e vamos ter uma conversa civilizada. Mantive minha voz firme. A carta do meu pai disse que pessoas querem os falantes de Koresh mortos. Você não está aqui para ter uma conversa. Está aqui para eliminar um risco de segurança. Uma pausa. Então a voz de Thorne mudou, perdendo a pretensão de amigabilidade. Seu pai foi um traidor que sabotou uma operação legítima de segurança nacional. Ele escondeu testemunhas de eventos que poderiam danificar relações internacionais cruciais. Essas relações são mais importantes que 73 refugiados e um idioma morto. Permitimos que ele vivesse porque acreditávamos que o conhecimento Koresh morreu com ele. Agora descobrimos que ele passou para o neto. Isso muda a equação. Dennis fez uma curva brusca para um estacionamento de shopping, serpenteando entre carros. O sedã seguiu, mas teve que desacelerar por causa dos pedestres. Ganhamos alguns segundos. O que você quer de nós? Perguntei, assistindo o sedã nos alcançar. A memória linguística do seu filho precisa ser neutralizada. Há protocolos farmacêuticos que podem interromper o desenvolvimento do centro de linguagem sem causar dano permanente. Ele vai esquecer Koresh. Vai esquecer que alguma vez soube. Você assinará a documentação concordando em nunca discutir este assunto. Sua família volta à vida normal. Todos ganham. Exceto meu filho, que teria o cérebro quimicamente alterado para apagar conhecimento que nem sabia que tinha. Exceto os 73 falantes de Koresh que meu pai passou a vida protegendo, cuja última conexão com a herança estava prestes a ser apagada. Exceto a verdade sobre quaisquer atrocidades que testemunharam. Desliguei e virei para Dennis. Precisamos encontrar os sobreviventes. Os papéis do meu pai devem ter informação sobre onde ele os escondeu. Dennis me olhou como se eu tivesse perdido a cabeça. Evelyn, precisamos ir para a polícia. Essas pessoas estão ameaçando drogar nosso filho. Puxei os mapas do baú que tinha agarrado antes de sair do porão. A polícia não vai nos proteger de uma divisão de segurança federal. Mas se encontrarmos os sobreviventes Koresh e tornarmos públicas as histórias deles, então machucar Oliver se torna inútil. O conhecimento não estará mais contido nele. Estará em todo lugar.
O sedã estava se aproximando de novo. Dennis fez outra curva aleatória, comprando segundos. Oliver estava chorando agora, assustado pela perseguição que não entendia. Eu queria confortá-lo, mas estava focada demais no mapa espalhado no meu colo. Eles mostravam localizações pelos Estados Unidos, pequenas cidades, áreas rurais, lugares onde refugiados podiam desaparecer no anonimato americano. Meu pai tinha marcado 7 localizações com x's vermelhos. Coordenadas, nomes, datas. Reconhecia um endereço. Uma fazenda em Montana que meu pai possuiu por 30 anos, supostamente como propriedade de investimento. Ele nunca nos deixou visitar. Agora entendia por quê. Era uma casa segura. O telefone de Dennis tocou. A irmã dele. Ele colocou no viva voz enquanto dirigia. Ei, não é uma boa hora. Ela o cortou, voz frenética. Dennis, há homens na casa dos nossos pais perguntando sobre você e Evelyn. Eles têm distintivos, mas mamãe não confia neles. Estão perguntando sobre Oliver. O que está acontecendo? Thorne estava se movendo mais rápido do que esperava, cobrindo todas as bases, aplicando pressão na família. Táticas clássicas de intimidação. Agarrei o telefone de Dennis. Amy, diga aos seus pais para saírem. Vão para um hotel e paguem em dinheiro. Não usem cartões de crédito. Não digam a ninguém onde estão indo. Vamos explicar depois. Ela começou a protestar, mas Dennis interrompeu. Amy, só faça isso. Por favor. Desligamos. O sedã estava logo atrás de nós agora, centímetros do nosso para-choque. Thorne ligou de novo. Atendi. Temos equipe se movendo sobre cada membro da sua família estendida. Isso termina quando você parar. Não torne isso mais difícil para vocês. Sente raiva substituir o medo. Essas pessoas tinham matado um grupo étnico inteiro para esconder crimes de guerra. Apagaram o idioma deles. Caçaram os sobreviventes por décadas. E agora estavam ameaçando minha família. Meu pai tinha traído seu país para salvar 73 vidas. Agora entendia por quê. Porque alguns juramentos de lealdade importam menos que decência humana básica. Você não vai neutralizar meu filho, disse no telefone. Não vai apagar o que ele sabe. E não vai esconder seus crimes mais. Meu pai documentou tudo. Cada atrocidade, cada nome, cada ordem. Está tudo naquelas gravações. O povo Koresh sabe quem deu as ordens, quem encobriu, quem se beneficiou. Quer drogar meu filho de 7 anos? Vá em frente. Mas vou ter certeza que cada meio de comunicação no país receba cópias daqueles testemunhos. A voz de Thorne ficou fria. Você está blefando. Não teve tempo de copiar nada. Ele estava certo. Estava blefando. Mas ele não sabia disso. Meu pai passou 30 anos se preparando para este momento. Você acha que ele não fez cópias redundantes? Você acha que ele não estabeleceu interruptores de homem morto? Se qualquer coisa acontecer comigo ou com minha família, tudo se torna público. Nomes, datas, evidência. Sua operação inteira fica exposta. Silêncio do outro lado. Então, pare e vamos negociar. Dennis me olhou com olhos arregalados. Ele sabia que estava improvisando, inventando contingências que não existiam. Mas estava funcionando. Thorne estava hesitando. Dirija para o aeroporto, disse a Dennis quietamente. Estamos indo para Montana. O aeroporto fazia sentido estrategicamente. Espaço público, câmeras de segurança, multidões. Mais difícil para as pessoas de Thorne fazer um movimento sem testemunhas. Abandonamos nosso carro no estacionamento de longa permanência e corremos para o terminal. Oliver agarrando a mochila e fazendo perguntas que não podíamos responder. O sedã estacionou atrás de nós, mas quando os homens saíram, já estávamos dentro do terminal. Comprei 3 passagens para Montana usando um cartão de crédito, sabendo que Thorne veria a transação, mas não me importando. Ele esperaria que tentássemos desaparecer. Em vez disso, estávamos indo direto para o que esperava que ainda fosse uma casa segura funcional. O voo não sairia por 2 horas. Ficamos na praça de alimentação lotada, cercados por viajantes, observando os homens de Thorne. Eles estavam lá, 2 deles, parados perto do posto de segurança, observando mas não se aproximando, esperando. Meu telefone tocou. Número privado. Não Thorne desta vez. Atendi cautelosamente. Senhora Reeves, meu nome é Dra. Elise Corbin. Fui colega do seu pai. Preciso falar com você urgentemente sobre o assunto Koresh. Por favor, não desligue. A voz dela tinha um sotaque que não consegui identificar. Leste europeu, talvez. Mantive minha voz baixa. Como sei que você é legítima? Ela suspirou. O codinome do seu pai na operação de extração era Shepard. O meu era Sparrow. Trabalhamos juntos de 1987 a 1994, movendo refugiados Koresh para a segurança. Estive monitorando qualquer ativação dos protocolos de emergência do seu pai. Quando vi as sinalizações de análise linguística no banco de dados acadêmico, soube que alguém na família tinha ativado a contingência dele. Presumo que seja seu filho. Me afastei de Dennis e Oliver, telefone pressionado no ouvido. Se você trabalhou com meu pai, por que está só me contatando agora? A voz da doutora Corbin era paciente. Porque até agora sua família estava segura através da ignorância. Seu pai manteve as atividades compartimentalizadas, mas agora seu filho expôs o conhecimento e a divisão de Thorne foi ativada. Eles não vão parar até a ameaça ser neutralizada. Você precisa de ajuda que atualmente não tem. Eu queria acreditar nela, mas confiança parecia impossível. Como conseguiu este número? Seu pai me listou como um dos contatos de emergência 20 anos atrás. A morte dele ativou certas notificações para aqueles de nós na rede. Estive mantendo a aba frouxa na família dele desde então, esperando para ver se o conhecimento Koresh ressurgiria. Esperava que não. Sinto muito que tenha. Tomei uma decisão. Pode nos ajudar a chegar à propriedade de Montana com segurança? Pausa. Então,
Você vai para o santuário. Bom, esse é o movimento certo. Sim, posso ajudar. Mas, senhora Reeves, você precisa entender algo. O povo Koresh, que seu pai protegeu, não são só refugiados mais. Eles construíram uma vida, têm filhos, netos, gerações nascidas no Zibineura que não sabem nada do idioma antigo ou dos traumas antigos. Ir para o santuário significa potencialmente expor todos eles. Está preparada para essa responsabilidade? Olhei para Oliver, que estava comendo batatas fritas com Dennis, tentando ser corajoso. Eles estão vindo atrás do meu filho. Não tenho escolha. A doutora Corbin disse. Então vou te encontrar em Montana. Vou mandar coordenadas por mensagem para um ponto de encontro. E senhora Reeves, não confie em ninguém que se aproximar alegando ser de agências oficiais. As pessoas de Thorne infiltraram múltiplos níveis da aplicação da lei. As únicas pessoas em quem você pode confiar são aquelas que conheceram seu pai e a senha. Quando chegar ao santuário, diga que Shepard enviou você e dê a frase: "O vale lembra." O voo para Montana foi tenso. Os homens de Thorne estavam no mesmo avião, sentados 3 fileiras atrás de nós. Eles não fizeram tentativa de esconder a presença. A mensagem estava clara. Não podíamos fugir. Eles nos seguiriam para qualquer lugar. Oliver adormeceu contra meu ombro, exausto pelo medo e confusão que não conseguia articular. Danny segurou minha mão através do apoio do braço, nenhum de nós falando. O que havia para dizer? Nossa vida normal tinha detonado numa única tarde. Quando pousamos em Montana, era quase meia-noite. O aeroporto era pequeno, só alguns portões e uma única área de retirada de bagagem. Os homens de Thorne nos seguiram até a área de aluguel de carros. Esperei que fizessem um movimento, mas só observaram enquanto entrávamos no nosso veículo de aluguel e dirigíamos embora. Eles sabiam para onde estávamos indo, ou achavam que sabiam. As coordenadas que a doutora Corbin enviou levavam a um posto de caminhões, 65 quilômetros fora do aeroporto. Dirigi enquanto Dennis segurava Oliver no banco de trás, o menino finalmente dormindo profundamente. A escuridão de Montana era completa, sem luzes de rua, só rodovia e estrelas. Paramos no posto de caminhões a 1h da manhã. Uma mulher nos seus 60 anos com cabelo prateado e olhos afiados estava sentada num canto de cabine. Ela levantou a xícara de café ligeiramente quando entramos. Doutora Corbin. Deslizamos na cabine do outro lado dela. Ela estudou o rosto adormecido de Oliver com uma expressão que não consegui ler. Ele se parece com Robert. Seu pai foi um bom homem. Teimoso e imprudente, mas bom. Estava cansada demais para amenidades. Onde fica o santuário? Como chegamos lá com segurança? A doutora Corbin puxou um mapa impresso, não digital. As pessoas de Thorne estão rastreando seus telefones, seus cartões de crédito, seu carro de aluguel. Vão seguir vocês para o santuário e então terão todos num lugar só. É isso que querem. Uma limpeza limpa. Eliminar todas as pontas soltas de uma vez. Dennis se inclinou para a frente. Então, o que fazemos? O sorriso da doutora Corbin era afiado. Nós nos dividimos. Você pega seu filho e este veículo e dirige para essas coordenadas. É uma cabana onde podem ficar com segurança por alguns dias. Enquanto isso, vou dirigir seu carro de aluguel para o santuário e deixar as pessoas de Thorne me seguirem. Eles vão pensar que rastrearam vocês para a localização. Vai nos comprar tempo para avisar a comunidade Koresh e implementar protocolos de evacuação. Senti algo afrouxar no meu peito. Você faria isso? Se colocar em risco por pessoas que mal conhece? Ela balançou a cabeça. Não estou fazendo por você. Estou fazendo por Robert e pelos 73 que salvamos. Seu pai morreu protegendo o segredo deles. Não vou deixar o sacrifício deles ser desperdiçado. Além disso, as pessoas de Thorne não vão me machucar imediatamente. Vão querer me interrogar, descobrir o que sei. Isso dá a vocês 72 horas de vantagem. Ela deslizou uma chave pela mesa. Esta é para um veículo estacionado atrás do posto de caminhões. Uma caminhonete velha registrada para uma identidade falsa. Use. A cabana tem suprimentos e equipamento de comunicação seguro. Uma vez lá, contactem este número. É um advogado com quem seu pai trabalhou, que se especializa em divulgação de informação classificada. O nome dele é Bernard Ashby. Ele está segurando documentos selados por 20 anos, esperando este momento. Digam que Shepard morreu, e o santuário está comprometido. Ele vai saber o que fazer. Peguei a chave com mãos tremendo. Não sei como te agradecer. A doutora Corbin se levantou, pegando as chaves do nosso carro de aluguel. Agradeça mantendo seu filho vivo. Ele é a última ponte entre o mundo moderno e o idioma Koresh. Se ele sobreviver, a cultura dele sobrevive. É tudo que importa. Trocamos de veículos no estacionamento escuro atrás do posto de caminhões. A caminhonete velha era uma Ford desgastada, que parecia que não rodava em anos, mas o motor ligou suavemente. Dennis dirigiu desta vez enquanto segurei Oliver, que acordou brevemente durante a transferência, antes de adormecer de novo. A cabana era mais 1 hora nas montanhas, acessada por uma estrada de terra que teria sido fácil perder se não estivéssemos procurando. A estrutura era pequena, mas bem mantida, claramente usada regularmente. Dentro havia suprimentos, comida, água, equipamento médico e uma configuração de rádio sofisticada que parecia de grau militar. Havia também um laptop com uma conexão de internet via satélite. Liguei enquanto Dennis carregava Oliver para um dos quartos. A área de trabalho tinha uma única pasta rotulada para Evelyn. Dentro havia arquivos de áudio, centenas deles. A voz do meu pai explicando tudo. Os massacres de 1985 na região do Cáucaso. A operação conjunta soviético-americana para eliminar testemunhas de testes ilegais de armas em populações civis.
As ordens que vieram tanto de Moscou quanto de Washington para apagar o povo Koresh e os testemunhos deles. Os 73 sobreviventes que meu pai contrabandeou para fora, dando identidades novas, vidas novas, idiomas novos. Mas antes de apagar as vidas antigas completamente, ele gravou as histórias, cada atrocidade, cada nome, cada crime. Eu sabia que este dia viria, a voz gravada do meu pai disse. Sabia que eventualmente alguém descobriria a verdade, e eu não estaria aqui para proteger. Se você está ouvindo isto, significa que Oliver revelou o conhecimento, e você foi forçada a fugir. Sinto muito, Evelyn. Sinto muito por fazer seu filho um alvo, mas não pude deixar as histórias deles morrerem. Não pude deixar o mundo esquecer o que foi feito a eles. Ouvi horas de testemunho enquanto Dennis dormia numa cadeira perto da janela, mantendo guarda. As vozes de falantes idosos de Koresh descrevendo o dia que os soldados vieram. O som de tiros. O cheiro de casas queimando. Assistindo as famílias morrerem. Então, o homem americano que apareceu falando Koresh quebrado, oferecendo salvação a um preço terrível. Vocês devem esquecer quem são, a voz do meu pai disse nas gravações. Vocês devem nunca falar seu idioma de novo. Vocês devem deixar o mundo acreditar que estão extintos. É o único jeito de sobreviverem. Eles concordaram. 73 pessoas espalhadas pelos Estados Unidos, dadas nomes novos, histórias novas, identidades novas. Ao longo das décadas, construíram vidas americanas, casaram, tiveram filhos, se tornaram cidadãos. A maioria dos filhos não sabia da herança Koresh. Era perigoso demais. O segredo morria com cada geração, exceto que meu pai tinha ensinado a Oliver, o último falante de um idioma que o mundo achava estar extinto. Ao amanhecer, tinha ouvido testemunho suficiente para entender a escala do que meu pai tinha protegido. Os testes de armas tinham matado milhares. Tanto oficiais americanos quanto soviéticos encobriram eliminando as testemunhas e destruindo a evidência. O povo Koresh era só um grupo entre muitos que tinham sido apagados para esconder crimes da Guerra Fria. Mas eram o único grupo com uma testemunha viva agora. Meu filho de 7 anos que podia falar o idioma dos mortos. Liguei para Bernard Ashby, o advogado que a doutora Corbin mencionou. Ele atendeu no segundo toque apesar da hora cedo. Estive esperando esta ligação por 20 anos. Confirmei a morte do meu pai, e a situação com Oliver e a divisão de Thorne. Ashby ouviu em silêncio. Então disse. Robert se preparou para isto. Ele me deu documentos que deveriam ser liberados sob condições específicas. 1. A morte dele. 2. Qualquer tentativa de machucar a família. 3. Descoberta do conhecimento Koresh. Você ativou todos os 3. Tenho autorização para liberar tudo para uma lista de jornalistas, promotores e organizações internacionais de direitos humanos. Uma vez que eu apertar o botão, não pode ser parado. Pensei sobre Oliver dormindo no quarto ao lado. Sobre as 73 pessoas Koresh vivendo vidas americanas quietas. Sobre o compromisso de 30 anos do meu pai em protegê-los. Se você liberar os documentos, o que acontece com os sobreviventes? Eles ficarão seguros? A voz de Ashby era cuidadosa. Eles serão expostos. As identidades deles se tornarão conhecidas. Mas a exposição pode ser a melhor proteção. Uma vez que as histórias deles estiverem públicas, machucar eles se torna contraproducente. Os crimes estão lá fora. As partes responsáveis estão identificadas. As testemunhas são conhecidas. As pessoas de Thorne perdem o incentivo para eliminá-los porque a eliminação não vai mais conter o dano. Era a mesma lógica que usei ao blefar para Thorne. Espalhar o conhecimento tão amplamente que silenciar a fonte se torna inútil. Faça, disse. Libere tudo. Senhora Reeves, Ashby disse. Uma vez que isto se torne público, sua vida muda permanentemente. Sua família estará no centro de um escândalo internacional. Haverá julgamentos, investigações, atenção da mídia. Você será protegida, mas nunca será anônima de novo. Tem certeza? Olhei para os desenhos de Oliver na parede de mais cedo aquela noite. Imagens de crayon de caminhões e dinossauros. Uma criança normal que foi transformada numa arma sem o conhecimento ou consentimento dele. Pensei sobre o povo Koresh que meu pai salvou, que viveram em silêncio por décadas. Pensei sobre os governos que assassinaram milhares e apagaram as histórias deles. Tenho certeza, disse. Faça agora. Vou começar as liberações dentro de 1 hora, Ashby disse. Você deve se preparar para a atenção significativa. Vou enviar delegados federais para sua localização para fornecer proteção. Espere eles em 3 horas. Enquanto isso, fique onde está e não se comunique com mais ninguém. Depois de desligar, acordei Dennis e expliquei o que tinha feito. Ele ficou quieto por um longo momento, processando. Então é isso. Nós acabamos de explodir nossas vidas inteiras. Assenti. Sim, mas mantivemos Oliver seguro. E demos justiça ao povo Koresh. Ele esfregou o rosto, exausto. Espero que você esteja certa. Espero que os documentos do seu pai sejam tão condenatórios quanto todos pensam. Porque se não forem, acabamos de nos tornar alvos para nada. 1 hora depois, meu telefone começou a explodir com ligações de meios de comunicação, números bloqueados e contatos que não ouvia há anos. A história estava estourando. Grandes organizações de notícias estavam publicando manchetes sobre encobrimentos da Guerra Fria, limpeza étnica e documentos classificados provando o envolvimento dos emafeceiros em atrocidades. O nome do meu pai foi mencionado repetidamente como o denunciante que passou 30 anos protegendo testemunhas. O povo Koresh estava sendo entrevistado, as vidas americanas documentadas ao lado das origens de refugiados. 73 sobreviventes contando as histórias para o mundo. Ao meio-dia,
A cabana estava cercada por delegados federais fornecendo proteção. Helicópteros de notícias circulavam tentando conseguir filmagem. Uma zona de exclusão aérea temporária foi estabelecida. Bernard Ashby ligou para dizer que 3 senadores estavam exigindo investigações imediatas e que o procurador-geral abriu uma investigação formal. A divisão de Thorne estava sendo fechada pendente revisão. Denise e eu ficamos na varanda da cabana assistindo o caos. Oliver entre nós segurando as 2 mãos. Ele não entendia o que estava acontecendo. Só que de repente muitas pessoas se importavam com o idioma que seu avô ensinou enquanto dormia. Mãe, estamos com problema? Ele perguntou. Me ajoelhei no nível dos olhos dele. Não, querido. Não estamos com problema. Só ajudamos a contar uma história importante que muitas pessoas não queriam contada. Às vezes, fazer a coisa certa deixa pessoas poderosas bravas. Ele considerou isto. Então perguntou. O vovô fez a coisa certa? Senti lágrimas queimando. Sim, o vovô fez a coisa certa. E agora temos que continuar fazendo. Nas semanas seguintes, a história consumiu a mídia nacional. Os testemunhos que meu pai gravou foram liberados completamente. Nomes de oficiais, tanto americanos quanto soviéticos, foram tornados públicos. Tribunais internacionais foram convocados. Investigações criminais abriram em múltiplos países. Os 73 sobreviventes Koresh se tornaram símbolos de resistência, pessoas que perderam tudo, mas sobreviveram para contar a verdade. Oliver se tornou conhecido como o menino que falava o idioma extinto. A ponte viva entre genocídio e justiça. Linguistas queriam estudá-lo. A comunidade Koresh o abraçou como um dos seus, mesmo sendo nascido nos Estados Unidos. Ele não entendia completamente o papel dele, mas entendia que o idioma que o avô lhe deu era importante, que significava algo. Thorne e 4 membros da divisão dele foram presos sob acusações variando de conspiração a ameaçar um menor. Os casos levariam anos para processar completamente, mas as prisões enviaram uma mensagem. O encobrimento acabou. A doutora Corbin nos visitou uma vez que o caos inicial se acalmou. Ela trouxe presentes das famílias Koresh, itens tradicionais que mantiveram escondidos por décadas. Ela contou histórias a Oliver sobre o avô dele, sobre a coisa corajosa que fez, salvando pessoas que ninguém mais salvaria. A senhora Patton entrou em contato através do distrito escolar, pedindo desculpas por desencadear a crise, mas dizendo que soube que não tinha escolha. Quando reconheceu Koresh, sentiu obrigada a reportar através de canais acadêmicos, não percebendo que aqueles canais eram monitorados por agências de inteligência. Ela ficou aterrorizada quando soube o que colocou em movimento. Perdoei ela. Ela estava seguindo a consciência, mesmo que meu pai, mesmo que eu. A escola fez uma assembleia sobre o povo Koresh, transformando a crise de Oliver numa oportunidade educacional. Outros estudantes aprenderam sobre idiomas extintos, limpeza étnica e a importância de proteger testemunhas de atrocidades históricas. Oliver deu uma apresentação curta, falando algumas frases em Koresh que foram ensaiadas com anciãos sobreviventes. O ginásio explodiu em aplausos. Ele tinha ido de ser estranho a ser especial. O nome do meu pai foi limpo póstumamente. Ele recebeu honras de organizações de direitos humanos, sociedades de preservação linguística e grupos de advocacia de refugiados. Uma bolsa foi estabelecida em nome dele na universidade, onde a doutora Corbin lecionava. Ruas em várias comunidades de sobreviventes Koresh foram renomeadas em homenagem a ele. O homem que viveu em segredo, em vergonha, com medo por 30 anos, se tornou um herói. Eu queria que ele tivesse vivido para ver. Dennis e eu testemunhamos perante comitês do Congresso sobre as ameaças de Thorne e os protocolos farmacêuticos que queriam usar em Oliver. O testemunho levou a mudanças de política sobre como agências de inteligência lidavam com informação linguística e cultural. Novas proteções foram estabelecidas para testemunhas e refugiados. Não era suficiente para desfazer o dano, mas era algo. 2 anos depois que a senhora Pitton me perguntou por que minha criança sabia um idioma extinto, fiquei de pé num centro comunitário em Montana, assistindo Oliver ensinar frases a uma dúzia de crianças. Alguns eram descendentes de sobreviventes, outros eram só crianças locais interessadas em aprender. O idioma que deveria morrer estava experimentando uma ressurreição. Linguistas estavam documentando adequadamente. Materiais educacionais estavam sendo desenvolvidos. O povo Koresh estava reclamando a herança após 40 anos de silêncio forçado. Oliver, agora com 9 anos, falava Koresh fluentemente e sem autoconsciência. Tinha se tornado o rosto da preservação linguística, aparecendo em documentários e dando palestras em universidades. Ele não se lembrava de estar assustado aquele dia que fugimos das pessoas de Thorne. Só se lembrava que o avô lhe deu algo importante, algo que valia proteger. Pensei sobre meu pai frequentemente. Sobre as escolhas que fez, os segredos que manteve, o fardo que carregou sozinho por décadas. Entendia agora por que estava chorando aquela noite quando tinha 16 anos, ouvindo vozes de pessoas que não existiam mais. Estava lamentando os que não pôde salvar enquanto protegia os que pôde. Eu queria poder dizer que o sacrifício dele não foi desperdiçado, que o povo Koresh estava seguro agora, que as histórias deles trouxeram justiça. Mas ele se foi. E tudo o que tinha eram as gravações e o conhecimento de que ele confiou em mim para terminar o que começou. Enquanto Oliver ria com as outras crianças, falando um idioma que não deveria existir, sentia a presença do meu pai. Não literalmente, mas na continuação do trabalho dele, na sobrevivência das pessoas que salvou, no neto que carregou as palavras deles para frente num futuro onde extinção não era mais inevitável. O vale lembrava, e agora o mundo lembrava também.